Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar a Deus com o estudo da palavra do Senhor. E nesse momento continuamos a estudar o livro do profeta Daniel, em alguns minutos, mais minutos valiosos e preciosos para compreender este livro, esta obra, na sua síntese pelo menos. E hoje nós vamos observar um dos textos mais conhecidos e discutidos e estudados dessa profecia. É Daniel capítulo 9, do verso 24 até o verso 27. Esses versículos tratam da profecia das 70 semanas de Daniel. É assim que se sintetiza, resume esses versículos. É a profecia das 70 semanas de Daniel. Nós vamos procurar de modo muito sintético explicar um pouco sobre essa profecia. Mas antes, vamos ler do verso 20 até chegar no verso 24 para compreender o contexto e relembrar um pouco do capítulo 9 que nós já estudamos vez passada sobre a outra parte desse capítulo, que é a introdução, que é o momento em que Daniel faz sua oração intercedendo pela nação de Israel com relação ao final do cativeiro babilônico. Olha então, Daniel capítulo 9, verso 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Veja que Daniel estava orando. Todo o capítulo 9 de Daniel mostra que ele estava orando ao Senhor, e nesta oração Daniel intercedia, pedia a Deus pelo retorno do cativeiro babilônico. Daniel sabia que o cativeiro tinha um fim. Daniel sabia que Deus puniu a nação de Judá com o cativeiro babilônico por conta dos seus pecados. Um desses pecados foi a falta da guarda do ano sabático. Daí serem 70 anos de cativeiro, correspondendo a 70 sábados ou anos sabáticos que Judá não guardou. Então, nesse sentido, Daniel sabia que eram 70 anos. E ele tinha estudado isso na profecia de Jeremias, como nós lemos no início do capítulo 9. No entanto, Daniel passou a orar, buscar a Deus, clamando para que o Senhor desse o livramento aos judeus do cativeiro babilônico, e realmente essa era a intenção dele. Daniel confessou pecados, Daniel reconheceu a vergonha dos seus pecados, Daniel reconheceu a justiça de Deus e a misericórdia do Senhor nessa sua oração. E então Daniel mostra que enquanto ele estava orando, chega o anjo Gabriel. E qual o propósito do anjo Gabriel aqui? Olha o verso 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E então, a partir daqui, do verso 24 em diante, Gabriel, o anjo, vai falar a Daniel, o profeta e estadista ali, no período do cativeiro, acerca do plano de Deus para o homem. Mas veja bem, Daniel pediu, na sua oração, Daniel pediu pelo livramento do cativeiro babilônico. Só que a resposta de Gabriel aqui, a oração de Daniel, Gabriel enviado por Deus, não é exatamente o livramento do cativeiro babilônico. Nós vamos perceber que a resposta é muito mais além, é muito mais profunda e importante do que a saída do povo judeu do cativeiro. Olha então a profecia das 70 semanas agora apresentada pelo anjo Gabriel. Diz assim o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Percebe então que aqui nesse verso 24, o anjo nos mostra uma profecia das 70 semanas e nos mostra
a motivação, o propósito final no cumprimento desta profecia. Perceba que o propósito, quando estas 70 semanas se cumprirem, é basicamente o fim aos pecados, dar fim aos pecados, cessar a transgressão, expiar a iniquidade. Ou seja, todas essas três expressões se referem ao fim dos pecados na humanidade. No final dessa profecia, não deve mais haver pecados no meio da humanidade. Consequentemente, chega a justiça eterna. A justiça eterna tem a ver com a justiça de Deus, obviamente, onde o Senhor vai julgar aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Os salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e os condenados por causa das suas obras de pecado. E então diz mais no verso 24, para selar a visão e a profecia. Colocar um selo sobre a visão e sobre a profecia significa que não vai ser mais necessário profecia nem visão, porque tudo já se cumpriu, tudo já se realizou. Então, a mensagem da Escritura, que ainda tem profecia e cumprimentos, não vai ser mais necessária, porque tudo já aconteceu. E então, ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, no Antigo Testamento, era um local no templo onde ninguém poderia entrar, salvo o sumo sacerdote, uma vez no ano, como diz lá em Levítico 16, para aspergir o sangue do cordeiro sobre a tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório. Então, somente ele chegava ali no Santo dos Santos uma vez por ano, correndo risco de morte. Então, quando se cumprir as 70 semanas desta profecia, o Santo dos Santos será ungido. E o que significa isso? Significa que ele será escolhido, apontado para descer à terra e estar no meio da humanidade, porque nesse momento, no final das 70 semanas, a humanidade não mais terá pecados e Deus mesmo poderá habitar junto com a humanidade. Importante destacar, esse é o propósito da profecia, mas é importante destacar também a quem ela é destinada. Essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então é muito específico. É uma profecia para os judeus e para Jerusalém. O cumprimento das 70 semanas ocorrerá para os judeus e para Jerusalém, independente das épocas. Independente de como está hoje o povo judeu, essa profecia especificamente se cumprirá. Outra questão importante é compreender essas 70 semanas. Na nossa cultura, nós temos semanas, 7 dias, é o que nós conhecemos por uma semana, são 7 dias, começando no domingo, terminando no sábado. Mas para o judeu, principalmente no Antigo Testamento, eles tinham vários tipos de semanas. Ele tinha semana de dias, como nós temos também. O judeu tinha uma semana de anos, 7 anos, e o 7º ano era o ano sabático, que deveria ser guardado com relação à produção das lavouras. E havia também semanas de 7 anos, que davam um total aí de 49 anos. E depois dessas semanas de 7 anos, 7 semanas de 7 anos, tinha o ano do jubileu, que era o 50º ano, que era um ano muito marcante na cultura judaica do Antigo Testamento, onde celebrava-se um tipo de redenção, de livramento. Por exemplo, aquele que tinha uma dívida, essa dívida seria perdoada. Quem tinha se tornado escravo do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho, porque tinha uma dívida e não conseguia pagar, ele ficava livre dessa servidão. E quem tinha perdido sua terra porque vendeu de modo impensado, recebia a terra novamente, se não a pessoa, mas sim poderia receber também o seu filho. Resultado, o ano do jubileu era um ano de libertação em muitos aspectos. Então, o judeu tinha semanas de dias, semanas de anos e semanas de 7 anos. E aqui, para a compreensão dessa profecia, o que melhor se encaixa nessas 70 semanas, a partir do que nós vamos ler do verso 25 em diante, são semanas de anos. E se nós assumimos que semanas de anos se encaixam melhor, então nós temos aqui 70 semanas de anos, o que equivale a 490 anos. Então essa profecia gira em torno de 490 anos. Importante destacar também que o ano
judaico era diferente do nosso ano. Em que sentido? No sentido da contagem do tempo. Nós usamos um calendário solar em que nós temos meses de 28 dias, de 29 dias, de 30 dias e de 31 dias. Já o calendário o calendário judaico era um calendário lunar. Então contava o ano a partir do movimento da Lua em relação à Terra. Nesse sentido, eles contavam somente meses de 30 dias. Eram 12 meses de 30 dias, um ano de 360 dias. Então era muito bem redondo isso. Por quê? Porque a partir do verso 25, os eventos que vão ser marcados nessa profecia, se nós formos transportar para o nosso calendário hoje, moderno, nós temos que fazer uma conversão desses dias, porque nós temos um ano de 365 dias e eles têm um ano de 360 dias. Então deve haver uma equivalência aí para que as coisas se encaixem bem. Mas não vamos fazer isso aqui, apenas apresentar o sentido fundamental dessa profecia. É uma profecia de 490 anos, num calendário lunar de 360 dias cada ano, onde nós compreendemos que no final dessa profecia acabarão os pecados, né? Os pecados serão extintos, cessarão. Por quê? Porque o juízo eterno será colocado na terra, o juízo de Deus será efetivado na terra, e então aqueles que haverão de ser salvos serão salvos, e os que haverão de ser condenados serão condenados. Olha então o verso 25, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós temos aqui alguns elementos importantes. O primeiro elemento é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando isso aconteceu? Essa aqui é a marca do início da profecia das 70 semanas. Quando saiu essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Saiu no ano em que o rei persa concedeu a Neemias o direito de retornar a Jerusalém para reedificar os muros e reedificar a cidade. Isso se deu em 445 a.C., aproximadamente, 444 ou 445 a.C. Essa seria a data, essa é a data moderna, no nosso calendário moderno, mas é uma data antiga, porque é antes de Cristo, mas essa data marca o início da contagem da profecia das 70 semanas, que equivale a 490 anos. E diz também que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido se passaram 69 semanas. Veja, 7 semanas mais 62 semanas. Quem é esse ungido? Ungido é uma expressão que se refere ao Messias. É a ideia daquele que foi escolhido pela unção com óleo, consagrado para uma missão especial dada por Deus. Quem era ungido no Antigo Testamento? Os sacerdotes eram ungidos, reis eram ungidos, profetas poderiam ser ungidos também, e eles ungiam. E o ungido aqui é o escolhido, o Salvador. Esse escolhido, Salvador, o Messias, ele está claramente marcado dentro da profecia das 70 semanas de Daniel. Então, da ordem dada para a reedificação dos muros e de Jerusalém, 445 a.C., até Jesus, a chegada do Senhor Jesus Cristo, nós temos 69 semanas. Quando se faz as contas, realmente se encaixa exatamente com o ano em que o Senhor Jesus Cristo vai entrar em Jerusalém para ser crucificado ali, morrer na cruz pelos nossos pecados. Essa conta você pode depois pesquisar, eu acredito que tem muitos sites na internet que apresentam essa conta, você pode também observar em alguns livros. Não é nenhum mistério, não é nada estranho, e os anos realmente vão se encaixando. Perceba que foi deixado de fora uma semana. Então, da ordem para reedificar Jerusalém, lembre-se que Jerusalém está destruída, arrasada por conta do cativeiro babilônico. Essa ordem para reedificação já é no período persa, em 445, e está lá em Neemias. Né? Neemias é que vem, Neemias capítulo 2, registra essa ordem, esse edito, para que ele voltasse a Jerusalém para reedificar os muros e a cidade. E então, observe no final do verso 25,
as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Realmente é o que acontece lá no período de Neemias. Há muita oposição de Tobias e de outros contra ele para reedificar Jerusalém, os muros da cidade, e posteriormente terminar a construção do templo, que foi iniciada lá com Zorobabel. Resultado, nós temos 69 semanas de anos aqui, bem descritas, da ordem para reedificar Jerusalém até a chegada do Senhor Jesus Cristo. São aí 483 anos no calendário judaico, calendário lunar. Mas lembre-se, está faltando uma semana, está faltando a 70ª semana, está faltando 7 anos da profecia das 70 semanas. Olha então o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, depois dessas 62 semanas, lembre-se que passaram 7 semanas, mais 62 semanas, que dá um total de 69 semanas, o ungido será morto, o Messias será morto, crucificado. Então, é muito claro aqui a profecia apontando para a morte do Messias. E todos aqueles que viviam no primeiro século, no período do Novo Testamento, deveriam compreender muito bem que o Messias haveria de morrer. E esse texto deixa isso muito claro. A morte do Messias marca o fim das 69 semanas. E logo em seguida, não sabemos quanto tempo, virá um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário novamente. E o seu fim será num dilúvio, ou seja, será algo cataclísmico, uma inundação, não literalmente uma inundação, mas será uma destruição terrível e enorme para destruir este príncipe. E vão haver guerras e desolações são determinadas. Então perceba que essa profecia chega até a morte de Jesus e introduz este príncipe. O verso 27 vai falar mais sobre este príncipe que há de vir, que não, obviamente não é o Messias, é um outro príncipe. E esse príncipe certamente não é da vontade de Deus, no sentido que ele não é a favor do Senhor, ele é contra Deus, porque ele destrói a cidade e o santuário, e ele no futuro será destruído. O verso 27 fala mais sobre esse príncipe. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Esse príncipe que apareceu aqui na história. Fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana aqui, que esse príncipe fará aliança com muitos nesse período dessa semana, esta semana é a última semana das 70 semanas de Daniel. Nós vimos aqui 69 semanas, a 69ª se cumpre exatamente no momento ali em que Jesus, o Messias, é morto na cruz, e fica faltando uma semana. Esta semana nós entendemos que ela ainda não chegou, esses 7 anos eles ainda não aconteceram. Mas este príncipe vai fazer uma aliança com muitos durante esta semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Perceba então que este príncipe ele vai romper a aliança que ele fez com outros, provavelmente governadores, reis, soberanos, na metade da semana. Entenda porque nós optamos por compreender as 70 semanas como semanas de anos, porque não tem sentido um príncipe fazer uma aliança por 3 dias e meio e depois romper esta aliança. Não faz sentido, mas com anos sim, o sentido fica muito claro, se estabelece. E quando você conta também a ordem para reconstruir Jerusalém, no verso 25, até a ungido, né, você consegue claramente encaixar as 69 semanas de anos. E então nós chegamos aqui à última semana. Esse príncipe, na metade da semana, vai romper a aliança que fez, muito provavelmente também com o povo judeu. E ao romper esta aliança, o que é que ele vai fazer? Vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí você pensa, quando vai ser essa última semana? Né? E quem é esse príncipe? Entendemos até pela profecia do capítulo 7,
acerca do chifre pequeno, que este príncipe é o próprio anticristo e que no futuro, nesta última semana de 7 anos, o anticristo vai fazer aliança com muitas pessoas no planeta, né, governantes, mas vai romper essa aliança no meio da semana, nos 3 anos e meio. E esta referência aparece no Apocalipse com relação ao anticristo e também mais adiante na profecia de Daniel, no capítulo 12. O fato é que esta última semana de 7 anos entendemos ser os 7 anos de tribulação, descrito no Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 19. Então são momentos de tribulações terríveis que vão chegar ao planeta. Entendemos também que a igreja já terá sido arrebatada nesse momento. Nem tudo isso ficou extremamente claro aqui na profecia das 70 semanas de Daniel. É complementado com os outros textos da Escritura. No entanto, esta é a essência dessa profecia e ela marca esses limites históricos e temporais em que haverão de cumprir todos esses fatos apresentados pelo Senhor. Mas o anticristo aqui, este príncipe, ele, ainda no verso 27, diz assim sobre ele: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse príncipe será destruído. E é importante fazer referência lá de Mateus capítulo 24, verso 15, depois você pode olhar na sua Bíblia. Jesus faz clara referência ao abominável da desolação, que é dito aqui: sobre a asa das abominações virá o assolador. Jesus estava falando deste assolador, destas abominações que estão centralizadas na pessoa deste príncipe que virá. E Jesus, lá naquele texto de Mateus capítulo 24, a partir do verso 15, começa a tratar também da grande tribulação. Este príncipe será destruído e será exatamente o fim do anticristo. E então, logo pouco tempo depois, o Senhor Jesus instalará o seu reino milenar para que o plano de Deus venha a se concretizar, de modo que o pecado vai ser extinto no planeta e poderemos viver no estado eterno. A profecia das 70 semanas, ela apresenta até de modo bem completo os eventos futuros que haverão de acontecer. Ela completa as outras visões. Ela é a terceira visão das 4 que Daniel está observando aqui na segunda parte do livro. E ela deixa claro, e ela completa e elucida o que vai acontecer com aquele chifre pequeno. Quem é aquele chifre pequeno? Entendemos então que esta profecia nos ajuda a compreender o quanto nosso Deus é maravilhoso, o quanto o Senhor nosso Deus tem um plano para nós, para as nossas vidas, e esse plano é que passemos a eternidade com Ele. Lembre-se, Daniel, no início do capítulo 9, ele estava orando a Deus pelo livramento do cativeiro babilônico. Mas Deus envia um anjo e apresenta a Daniel uma mensagem muito mais importante, muito mais profunda do que a libertação do cativeiro babilônico. Deus nos mostra nas 70 semanas de Daniel a libertação do cativeiro do pecado. Às vezes nós estamos muito ligados com os problemas que passamos, e não estou dizendo que em alguma medida não devemos estar, mas acabamos esquecendo da grande bênção que temos da libertação dos nossos pecados, libertação futura, completa dos nossos pecados, onde não mais estaremos vivendo em pecado para a honra e glória de Deus, e certamente seremos bem mais felizes. Daniel orou pelo livramento do cativeiro babilônico e recebeu uma resposta muito melhor: o livramento do cativeiro do pecado após as 70 semanas profetizadas ali. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estarmos sempre refletindo sobre o livramento do nosso cativeiro do pecado, que em breve se consumará e em breve poderemos viver sem o pecado, viver de modo muito mais pleno, mais feliz, para a honra e glória de Deus. E graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que conquistou na cruz a libertação, a nossa libertação dos nossos pecados e da condenação desses pecados. Que Deus te abençoe, te fortaleça em tudo, e fico muito feliz por podermos mais uma vez estar meditando. Que o Senhor seja contigo e te abençoe. Deus nos abençoe e até breve.